Meu nome é Glória, e por muito tempo, a melodia da minha vida parecia um solo desafinado em uma orquestra perfeita. Desde que me entendo por gente, fui a nota dissonante na sinfonia da minha família. Cresci em um subúrbio elegante de Los Angeles, onde a arte era sinônimo de galerias renomadas, leilões milionários e partituras clássicas. Meus pais eram músicos clássicos aclamados. Minha mãe, uma pianista de concerto com dedos que deslizavam pelo ébano e o marfim como se fossem a própria alma da música. Meu pai, um violinista virtuoso, capaz de arrancar lágrimas com cada vibrato. Minha irmã mais nova, Nicole, era a herdeira natural desse legado, uma violinista prodígio que, aos 10 anos, já encantava plateias com a mesma graça e técnica de um adulto. Eu vivia nos bastidores, fascinada não pela melodia que saía do instrumento, mas pela forma como o som viajava, como as ondas se chocavam e se transformavam, como o ar vibrava e criava a própria essência do que chamavam de arte. Eu tinha 8 anos quando desmontava o velho rádio da vovó para ver os fios, os circuitos, o alto-falante. Meu pai me encontrou com um sorriso de escárnio. Glória, o que você está fazendo? Não destrua as coisas. Sua música, minha querida, deve vir de dentro, não de caixas barulhentas. Ele riu, um som que, para mim, era tão distorcido quanto um violino desafinado. Você é tão peculiar, acrescentou minha mãe, com um tom que não era de carinho, mas de preocupação distante. Nicole, sempre rápida, completou, ela é a nossa cientista maluca, mamãe. Prefere ruídos a melodias de verdade. A risada dela, leve e infantil, atingiu-me como um tapa. Naquele instante, decidi que, se meu mundo era feito de ruídos, eu transformaria esses ruídos em algo que eles nunca poderiam entender, algo que ressoaria de uma forma que sua música jamais conseguiria. Nossas reuniões de família eram desfiles de conquistas que não eram minhas. O Natal era o pior. A casa, normalmente um santuário de notas eruditas, transformava-se em um palco para as proezas de Nicole. Nicole foi convidada para tocar no Carnegie Hall. Ela é a mais jovem violinista a ser convidada em anos, minha mãe anunciava, com um brilho nos olhos que parecia refletir os lustres caros da sala de estar. E a Glória? Ainda com aqueles fones de ouvido, estudando sabe-se lá o quê? A palavra estudos era proferida com um tom de quem se refere a um hobby excêntrico. Eu estava no meio da minha graduação em engenharia de áudio na Universidade do Sul da Califórnia, especializando-me em acústica computacional e processamento de sinais. Para mim, era a linguagem que eu entendia, a estrutura por trás de toda a beleza que eles veneravam. Para eles, era uma desculpa para não encontrar um caminho artístico de verdade. Lembro-me de um jantar de aniversário para meu pai. Eu tinha 22 anos, estava no último ano da faculdade, vivendo com um orçamento apertadíssimo. Minha bolsa mal cobria as despesas básicas e o aluguel do meu quarto na casa de uma estudante que morava longe do campus. Meus parentes trocavam presentes caros, um relógio suíço para meu pai, joias para minha mãe. Eu, com minhas últimas economias, havia comprado um microfone de alta qualidade para ele, um modelo raro que eu sabia que ele cobiçava para suas gravações em estúdio. Era um presente técnico, sim, mas com o maior carinho, pensando no que ele realmente usaria. Nicole me puxou para o lado depois do jantar, exibindo um colar de diamantes que meu pai acabará de dar a ela. Ela tinha 18 anos, já com uma carreira promissora e contratos de patrocínio. Glória, honestamente, você precisa se esforçar mais. Por que você não arruma um emprego em uma orquestra? Sei lá, como técnica de palco. Pelo menos você faria um bom dinheiro e estaria perto do mundo da música de verdade. Essa coisa de computadores e números é para quem não quer viver a vida. Ela fez um gesto vago com a mão, como se minha vida fosse um rascunho sem valor, um mero rascunho de som branco. Você está quase nos seus 20 e poucos. As pessoas vão começar a pensar que você é, bom, estranha e solitária. Minha pesquisa é importante, Nicole, respondi, a voz mais firme do que eu esperava, mas o coração disparado. Estou trabalhando em algo que pode mudar a forma como as pessoas ouvem o mundo, como a música é gravada e transmitida. Ela bufou, revirando os olhos. Claro, Glória.
Continue se enganando. Ninguém se importa com seus algoritmos malucos, ainda mais quando se ganha muito tocando Bach ou Mendelssohn. Ela se virou e foi exibir o colar para o resto da família, deixando-me ali, com o eco de suas palavras me perfurando. Senti um frio na espinha, uma mistura de raiva sufocada e uma profunda solidão. Naquele momento, a semente da minha vingança silenciosa começou a germinar. Não seria uma vingança de gritos ou acusações, mas de resultados. Depois daquele jantar, algo mudou dentro de mim. A dor das humilhações tornou-se combustível, uma frequência que ressoava em cada fibra do meu ser. Eu me fechei ainda mais no meu mundo de decibéis e algoritmos. Terminei minha graduação com louvor, mas não fiz questão de alardear. Recebi algumas ofertas de emprego de grandes empresas de tecnologia de áudio, mas algo dentro de mim gritava por um caminho diferente. Eu queria construir algo do zero, algo que fosse inegavelmente meu, algo que redefiniria o próprio conceito de ouvir. Decidi me mudar para Seattle, um lugar onde a inovação fervilhava e onde eu poderia me misturar na multidão de jovens desenvolvedores e pesquisadores. Aluguei um apartamento minúsculo. Meus pais desaprovaram, claro. Seattle. Por que não ficou perto de nós? Nicole está aqui, vai fazer uma turnê internacional em breve, minha mãe lamentou ao telefone, a voz chorosa, mas com um tom que sugeria que eu estava falhando em meu dever filial. Parece que você está fugindo de algo, Glória. Eu não corrigi. Talvez estivesse. Fugindo das expectativas, dos julgamentos, da sombra sufocante de Nicole. Nos primeiros anos em Seattle, eu lutei. Fiz bicos como desenvolvedora freelancer para pagar o aluguel, trabalhava em cafeterias à noite para manter minha mente ativa e, nas madrugadas, me dedicava ao meu projeto pessoal. Era um sistema de inteligência artificial de processamento de áudio que prometia revolucionar a qualidade sonora em transmissões digitais e experiências de realidade virtual. Eu via um vazio, uma necessidade não atendida, a crescente demanda por áudio impecável em um mundo cada vez mais digital. Minha mente estava obcecada em preenchê-la. Dormia pouquíssimo. Havia momentos em que o desespero batia, quando as linhas de código pareciam infinitas e a solidão pesava como uma âncora, um som grave e contínuo no meu peito. Mas a lembrança dos olhares condescendentes me dava forças para continuar. Queria provar para mim mesma que era capaz, sem a interferência ou a necessidade de validação externa. Minha única parceira era minha tela de computador, iluminando o quarto escuro nas longas noites de inverno de Seattle. As linhas de código eram meu diário, meus pensamentos, minhas esperanças, cada uma delas um tijolo na muralha que eu estava construindo. Eu dava pequenos passos, um módulo por vez, testando, ajustando, refatorando. Era um trabalho solitário, mas a cada pequeno avanço, eu sentia uma satisfação que nenhuma salva de palmas da minha família jamais poderia me dar. Eu estava construindo um mundo onde o silêncio e o som se encontravam em perfeita harmonia, sem a necessidade de um violino ou um piano. Aos 28 anos, meu protótipo estava pronto. Era bruto, mas funcional. Eu o lancei discretamente, sem marketing, em uma plataforma online para desenvolvedores e entusiastas de áudio. O nome que escolhi para o projeto era EcoSérie, simples, direto, e sem qualquer conexão com meu nome real. A ideia era que ele se espalhasse por mérito próprio, se é que se espalharia. Eu não tinha grandes expectativas, apenas a esperança de que talvez alguns poucos especialistas na área o achassem útil. Para minha surpresa, a resposta foi imediata. Pequenos estúdios de gravação independentes, criadores de conteúdo e até mesmo desenvolvedores de jogos começaram a usar o EcoSérie. Recebi e-mails de feedback de usuários desconhecidos, elogiando a clareza, a imersão e a precisão do algoritmo. A demanda cresceu exponencialmente. Eu não conseguia dormir, trabalhando para responder a todos os e-mails, para escalar o sistema, para corrigir bugs. 6 meses depois, uma grande empresa de tecnologia de áudio do Vale do Silício, a Sonic Innovations, entrou em contato. Eles queriam uma demonstração e depois uma reunião. Fui de ônibus para São Francisco, usando minhas últimas economias para pagar a passagem e um hostel. Lembro-me de estar sentada na sala de reuniões da Sonic Innovations,
sentindo o tapete grosso sob meus sapatos desgastados, enquanto executivos de terno impecável me olhavam com admiração. Eles não sabiam quem eu era, ou de onde eu vinha. Para eles, eu era apenas Glória, a mente por trás do EcoSérie. Glória, disse a CEO, uma mulher de cabelos curtos e olhar afiado, o que você construiu aqui é revolucionário. Estamos dispostos a investir. Queremos que você seja nossa parceira. Estamos falando de uma rodada inicial de investimento de 7 milhões de dólares. Meus olhos se arregalaram. Ma mantive a compostura, um sorriso sutil no rosto, e disse, fico feliz em colaborar. O investimento da Sonic Innovations mudou tudo. Não minha essência, mas minha realidade. Contratei minha primeira equipe, aluguei um escritório de verdade, com janelas amplas e vista para a cidade e o mar, um luxo impensável há poucos anos. O EcoSérie cresceu de forma explosiva. Em 3 anos, tínhamos centenas de clientes corporativos, incluindo grandes produtoras de filmes, empresas de jogos e plataformas de streaming de áudio. Assinamos contratos multimilionários. Minha empresa, ainda operando sob o nome EcoSérie Technologies Inc., valia centenas de milhões de dólares. Aos 31 anos, eu era uma CEO, e o som do meu sucesso era um eco que se espalhava pelo mundo da tecnologia. Minha vida, do lado de fora, permaneceu a mesma. Eu ainda dirigia meu carro compacto, um Toyota Corolla de 2012, que eu tinha comprado usado. Não usava roupas de grife, preferia jeans e camisetas. Viajava de econômica. Eu não precisava provar nada para ninguém, especialmente para minha família. O sucesso do EcoSérie era a minha resposta, e ele era silencioso para eles, um sussurro que eles ainda não conseguiam captar. Às vezes aparecia nos jantares de família em Los Angeles. Era um ritual que eu mantinha, não por eles, mas por uma parte de mim que ainda esperava, ingenuamente, que algum dia eles me vissem. As perguntas continuavam as mesmas. Glória, você ainda está morando em Seattle? Por que não volta para casa? Sua irmã está aqui, lançando um novo álbum que vai bombar no mundo todo, minha mãe lamentava ao telefone, com um suspiro dramático. Você não vai a concertos, não fala com ninguém da alta sociedade da música? Nicole está sempre viajando a negócios, fechando acordos importantes com gravadoras. Nicole, que agora era uma superestrela da música clássica, sempre tinha uma história de um grande concerto que ela fez, de um evento chique que ela compareceu com celebridades. Meu silêncio era interpretado como falta de conquistas. Lembro-me de um jantar de Páscoa. Meu tio Robert, que sempre foi um tanto bisbilhoteiro e gostava de exibir sua própria fortuna, se inclinou sobre a mesa, os olhos semicerrados. Então, Glória, ouvi dizer que você trabalha com computadores. Que tipo de coisa você faz? Consegue consertar meu sistema de som? O áudio da minha TV nova parece meio estranho. Risadas ecoaram. Minha irmã acrescentou, com um ar de falsa preocupação. Tio, a Glória está em um nível muito alto para consertar aparelhos. Ela trabalha com coisas complexas que ninguém entende, coisas que não se relacionam com a arte, com o sentimento, sabe? Ela piscou para o marido dela, um maestro famoso, que riu educadamente. A velha melodia da condescendência, a mesma nota desafinada que me perseguia desde a infância. Eu apenas sorri, dei um gole na minha água. Eu não devia explicações a ninguém. Com o tempo, os rumores sobre uma nova empresa de tecnologia de áudio que estava revolucionando o mercado em Seattle começaram a surgir nas conversas dos meus parentes. Eles não faziam a menor ideia de que essa empresa era minha. Minha mãe comentava, parece que Seattle é um lugar bom para a tecnologia, não é? Aquele EcoSérie está crescendo muito. Eles não sabiam que eu era a fundadora. O nome EcoSérie era conhecido, mas o rosto por trás dele, o nome Glória, era um mistério para o mundo exterior e, especialmente, para minha família. Eu mantive a confidencialidade rigorosa sobre minha identidade. Minhas vitórias eram minhas, e somente minhas. Não compartilhei a notícia quando o EcoSérie fechou um contrato de 300 milhões de dólares com uma das maiores plataformas de streaming do mundo. Nem quando nossa avaliação de mercado atingiu 2 bilhões de dólares.
Nem quando a Apple tentou nos comprar por 3 bilhões de dólares, e eu recusei a oferta, preferindo manter o controle da minha criação. Qual seria o objetivo? Eles não acreditariam em mim. Ou pior, tentariam distorcer tudo, diminuir, encontrar uma falha. Minha mãe diria que eu estava me gabando. Minha irmã diria que eu estava inventando, ou que foi pura sorte. Eu aprendi a saborear minhas conquistas em particular, no silêncio, onde ninguém podia me diminuir. Minha equipe me respeitava, meus parceiros confiavam em mim. Isso era suficiente. Era o jantar de comemoração dos 20 anos de carreira de Nicole. O evento era grandioso, em um salão de festas luxuoso em Beverly Hills, com convidados da alta sociedade, músicos famosos e críticos de arte. A casa estava cheia, o ar abafado de nervosismo e expectativa, um zumbido de vozes que eu, mais do que ninguém, percebia a cada frequência. Eu cheguei no horário, desta vez, vestindo um simples vestido azul marinho, comprado em uma promoção. Nada chamativo, apenas confortável. Minha mãe me recebeu com um abraço rápido, os olhos procurando por Nicole. Glória, que bom que você veio. Nicole e Brian, o marido dela, um famoso maestro, estão prestes a fazer seu discurso. Era sempre assim, eu era o prólogo, Nicole a atração principal. A mesa estava posta com o melhor linho, talheres de prata e taças de cristal que reluziam sob as luzes. Risadas forçadas e conversas vazias preenchiam o espaço, uma cacofonia de superficialidade que eu mal suportava. Tios, tias, primos que mal conheciam meu nome, mas sabiam tudo sobre a carreira brilhante de Nicole. Eu me sentei em meu lugar, perto da ponta da mesa, ouvindo as histórias de sucesso alheio. Nicole e Brian chegaram logo depois, ela radiante em um vestido de gala, ele em um smoking elegante. Brian era a personificação do sucesso artístico que minha família valorizava. Os pratos começaram a ser servidos. O riso e o vinho fluíam. Meu tio Edward, que sempre adorou se exibir, com uma taça de champanhe na mão, começou, Glória, ainda fazendo bicos em Seattle. Não acha que está desperdiçando o seu potencial? Risadas familiares, um aceno condescendente. Minha irmã, sorrindo docemente, acrescentou, tio, a Glória sempre foi a mais pé no chão de nós. Ela não se importa com o glamour da vida. É tão simples. A palavra simples era um eufemismo para desinteressante e pobre. Eu apenas sorri, pegando um garfo. Não valia a pena responder. Mas então, Brian, o marido de Nicole, começou a discursar. Queria compartilhar com vocês algo. Estamos com um problema sério no sistema de som do nosso próximo concerto, aquele que será transmitido mundialmente. É uma falha crítica e o técnico não conseguiu resolver, por causa disso o evento está em crise. Então minha mãe sugeriu, querido, você já tentou falar com aquela empresa EcoSérie? Eles estão revolucionando o mercado. É uma empresa de inteligência artificial de áudio que está revolucionando a transmissão de som. Brian respondeu, sim, ontem mesmo entramos em contato com eles, e estamos aguardando ansiosamente o retorno, eles são nossa última alternativa para manter o concerto. Eu, inclusive, estou tentando uma parceria de longo prazo com eles para todos os meus futuros concertos. A criadora é um gênio. Não é muito de aparecer, mas o trabalho dela é inegável. Então minha mãe virou para mim e perguntou, Glória, você trabalha com tecnologia, certo? Já ouviu falar neles? Senti todos os olhos se virarem para mim. Nicole me olhava com desdém, meu pai segurava o queixo. Eu estive guardando esse segredo por tanto tempo, e finalmente eu revelaria para todos. Olhei para Brian, depois para Nicole, e finalmente para minha mãe. Com um sorriso calmo e sereno, disse, ouvi falar, sim. Engraçado vocês me perguntarem sobre isso, porque, na verdade, eu sou a dona da EcoSérie Technologies. Brian, podemos discutir a parceria amanhã, se quiser. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Era um silêncio pesado, carregado de verdades não ditas, de anos de preconceito e subestimação. O rosto de Nicole estava branco como papel. O quê? Glória, isso é mentira, não é? Não, não é, Nicole.
Você pode achar que é a única que tem sucesso, a única que ganha dinheiro, mas a verdade é que você só sabe olhar para si mesma. É incapaz de enxergar os outros, mesmo que estejam bem na sua frente. Ela retrucou: "Ah, pare de se lamentar. Não é possível que você seja CEO desta empresa, você era uma simples freelancer." Então eu a interrompi: "Por tantos anos vocês zombaram de mim, por eu não seguir a carreira que vocês queriam, mas a verdade é que, mesmo que eu fizesse, ainda assim não teria espaço para mim. Eu sempre seria simples e desinteressante. Honestamente, não preciso provar nada para vocês. Acreditem ou não, mas a realidade é essa: eu sou a dona da EcoSérie. E agora preciso ir, tenho uma reunião urgente com um investidor logo cedo." Levantei-me lentamente e saí. Caminhei em direção à porta, sentindo os olhos deles me queimarem as costas. As mesmas pessoas que passaram anos me ignorando, me diminuindo, agora estavam desesperadas para me redefinir. Mas isso já não importava mais. Não me importava se eles acreditavam ou não. A validação que eu buscava não vinha deles. Vinha de cada linha de código que escrevi, de cada funcionário que contratei, de cada desafio que superei. O momento da revelação não foi planejado, mas quando ele veio, foi como uma maré, implacável e inegável. E toda a verdade simplesmente saiu da minha boca, depois de tantos anos de chacota e humilhação. Chega! Eu era suficiente, independente da opinião deles. Na manhã seguinte, uma mensagem de texto da minha mãe: "Por que você nunca nos contou sobre a sua empresa, Glória?" Eu olhei para a tela, e depois de muito pensar, respondi: "Que diferença faria para vocês? Vocês nunca se importaram." Ela respondeu: "Me desculpe, filha, eu não sabia que você se sentia assim. Nunca foi minha intenção. Sei que você está decepcionada, mas eu estou muito arrependida. Espero que possa me perdoar um dia. Vamos marcar um chá quando se sentir confortável?" Eu não pretendia voltar a ter contato agora, não tão cedo. Mas, de alguma forma, aquela mensagem me trouxe conforto. Não pelo reconhecimento, mas pelo arrependimento. 2 semanas depois, fechamos um contrato com um grande cliente na Alemanha. Minha empresa estava atingindo lugares que eu nunca imaginei. Ela estava mudando vidas, e essa satisfação me bastava. Refletindo em tudo que eu permiti acontecer, percebi que eu tinha muita expectativa que minha família me reconhecesse, mas eu entendi que não importava o que eu fizesse, eles mudariam a narrativa a favor deles. Mas, independentemente deles, fui eu que ergui meu próprio império através da minha dedicação. A validação deles não significava nada para mim. Minha resiliência é intrínseca, e dela deriva a minha força para prosseguir. Nem tudo precisa ser uma confrontação. Às vezes, o movimento mais poderoso é não se explicar, é sair do palco no meio da apresentação e deixar o público lidar com seu silêncio. Meu sucesso vive em como escolhi não me tornar amarga, mesmo quando me deram todas as razões para ser. Ele vive no silêncio, na calma, em mim. Somente em mim. Obrigada por ouvir a história de Glória. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.